Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Estamos dando início a mais uma aula da nossa escola dominical. Que bênção estarmos juntos novamente. Esse trimestre estamos abordando uma revista proposta pela editora, um bom tema. Vamos trabalhar assuntos e temas da nossa atualidade. Vamos abordar pensamentos, filosofias, comportamentos, estilo de vida, coisas que fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, do jeito de ser das pessoas, do jeito de ver a vida, de lidar com a vida. É muito interessante. E à luz das escrituras, vamos analisar, vamos discutir e vamos conversar sobre isso para estamos preparados para responder ao mundo com nossa mensagem, com a nossa fé, com a nossa palavra, né? À luz das escrituras. Então, já abordamos nas semanas anteriores a questão do agnosticismo. Trabalhamos na semana passada a questão do ateísmo e suas consequências. E hoje vamos trabalhar um tema muito interessante, porque tem a ver com o pensar dos cristãos, que é a questão da espiritualidade. Tá? Essa é a nossa revista. Essa revista está à disposição dos irmãos na igreja. Os irmãos podem retirar durante a semana com a Nádia ou aos fins de semana no culto com os diáconos. Eu peço para alguém, já que se você não puder, peça para alguém pegar para você e retirar, para você poder acompanhar as nossas lições, tá bom, gente? A nossa lição de hoje, então, vai tratar sobre a espiritualidade. É um tema atual, não apenas no âmbito cristão, mas em outras religiões e também, e certamente, em muitas outras áreas do pensamento, né? Na cultura, na filosofia. Até ateus têm trabalhado o tema da espiritualidade segundo uma perspectiva sem Deus. Imagina só, e eles trabalham assim essa ideia, né? Essa ideia, tá? Vamos trabalhar. O nosso texto básico se encontra em Colossenses capítulo 2, a epístola de Paulo aos Colossenses capítulo 2, versículo 20 a 23. Eu vou ler, gostaria que você lesse na sua Bíblia, do versículo 16 em diante. Colossenses 2, 16 em diante, diz assim: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Aí Paulo continua: Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se sujeitasseis no mundo, vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas essas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Vamos orar. Ó Deus amado, abençoa a nossa vida, a nossa igreja, nossos irmãos, os alunos da nossa classe escola dominical. Abençoa a superintendência, abençoa a liderança, abençoa as crianças, adolescentes e jovens. Tem misericórdia, perdoa nossos pecados. E nesse estudo particular, que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor. Possa tirar as nossas dúvidas e nos ajudar a ter uma verdadeira espiritualidade diante do Senhor. Que não sejamos confundidos com os conceitos, as pressões, os modelos que se apresentam para nós que não estão de acordo com a palavra do Senhor. Tenha misericórdia e nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, vamos lá, vamos trabalhar. Muito se tem falado hoje sobre espiritualismo, espiritualidade, a busca da espiritualidade, relacionada, como eu disse anteriormente, à cultura, política, saúde, todos têm trabalhado esse assunto, nem sempre com um teor cristão, nem na concepção cristã, né? Além disso, como eu falei, se fala até espiritualidade sem Deus, defendido por ateus, que debatem acerca de experimentar a essência da existência,
sem nenhuma concepção de divindade, de Deus. É um negócio absurdo. Chega a ser bizarro, na verdade. Bizarro, ridículo, né? No meio cristão, muitas obras voltadas para o tema também. A gente vê muita literatura. Como ser espiritual, como desenvolver a espiritualidade, etc. O tema é abordado. A gente encontra muita coisa. Mas é importante entender esse movimento, essa tendência do ser humano à busca de espiritualidade. Isso dentro de um conceito, né? As origens, as práticas e a resposta bíblica para esse movimento, para essa tendência humana, tá? Isso faz parte da cultura e dentro do cristianismo, isso desde os primórdios é um problema que a igreja tem que estar sempre alerta, orientar, ensinar, alertar o povo do Senhor, né? Quanto às interpretações errôneas, equivocadas com esse tema de espiritualidade. Ok, vamos lá. De onde vem essa ideia da espiritualidade, dessa busca de espiritualidade? Onde surgiu, tá? O Dr. Augusto Nicodemos, no seu livro, em um dos seus livros, que trata sobre esse assunto, ele fala que a espiritualidade é um movimento que procura resgatar práticas e doutrinas e disciplinas espirituais da Idade Média, como modelo para a nova forma de espiritualidade hoje. Isso, nas suas pesquisas, o Dr. Augusto coloca dessa maneira, né? É uma definição dele, muito interessante, né? Muito interessante. Esse conceito de espiritualidade está relacionado, muitas vezes, isso é importante nós entendermos, né? Está relacionado com a busca daquilo que é místico, daquilo que é emocional, daquilo que é subjetivo. Portanto, quando se fala de espiritualidade, nesse termo, sempre entre aspas, tá? Baseado na experiência do indivíduo, o que ele sente, o que ele experimenta. Há uma ênfase muito grande nisso. Isso é a corrente da espiritualidade, né? Então, não é a busca objetiva de Deus na palavra, ou Deus da palavra, mas de uma experiência interior, subjetiva, emocional. Isso é um perigo, isso é um problema. Tem uma faceta, né? Uma aparência, né? de santidade, muitas vezes, de coisa correta, mas por detrás disso, se não for muito claro, muito bem definido na palavra do Senhor, isso confunde o coração, a alma, a mente do cristão. Tá? É isso que nós vamos abordar, esse tema importante, porque muitos irmãos têm se perdido, né, assim, realmente em movimentos, em correntes que não aproxima de verdade de Deus. Traz uma experiência interior, emocional, religiosa até, com certeza, mas sem muito fundamento profundo com o Senhor e com base bíblica. É muito grave às vezes, né? Bom, as raízes do espiritualismo, seguindo essa linha que o Dr. Nicodemos nos apresenta, e o autor da revista segue também, né? São as práticas devocionais, baseada lá na Idade Média. Por exemplo, como os monges eremitas, né? Os monges. O monasticismo nasceu na Idade Média. Foi um movimento reacionário à corrupção da igreja, ao nepotismo, né? Aos desvios. Então, houve um movimento na igreja medieval, né, de alguns cristãos piedosos na busca de uma resposta, de uma melhor aproximação com Deus, e encontraram no monasticismo, na prática do monasticismo, a resposta para isso, da sua busca interior de estar mais perto de Deus, de estar diante do Senhor. O problema é que nessa busca encontraram uma outra forma de religiosidade, de uma prática, de uma disciplina assim rigorosa, inclusive, né? Mas nem sempre pautada nas escrituras sagradas. Né? Então esse foi um dos problemas dos monges, dos mosteiros, dos monásticos. Né? Naquele período, os religiosos buscavam, entre outras coisas, um distanciamento da sociedade, uma forma de buscar a busca da santidade. A ideia da santidade era da separação do pecado, entendendo que a sociedade, o mundo, era a origem, a causa do pecado. Então entendiam-se esses cristãos que se afastar do mundo e das pessoas era a forma de estar se isolando, buscando mais a luz, a direção do Senhor.
Então, assim, assim que eles faziam na Idade Média, né? E vivendo isolados, em mosteiros, conventos, na expectativa de uma espiritualidade mais intensa e mais profunda, se isolando do mundo e se totalmente abandonando mesmo, abandonando família, a vida secular, tudo que tinha, e vivendo ou sozinhos, ou mais tarde isso vai tomar uma organização, né, em mosteiros, né, em grupos, né, com suas regras e normas, para assim, em busca de uma disciplina espiritual. É o chamado monasticismo, né? Então, e com isso todo um conceito, um entendimento, né? Essa é a raiz da espiritualidade também, um pouco dos nossos dias. Tá? Nós vamos ver a relação, tá, entre isso. Muitos buscavam uma experiência mística, além da razão, porém divorciada, separada das escrituras sagradas. Isso é muito ruim. Isso é danoso, isso é trágico. A busca de uma experiência longe da palavra, ele é subjetivo, é uma coisa muito pessoal, assim, sem muito fundamento e base na palavra do Senhor, e pode trazer coisas ruins, né, na vida, entendimento, distorção, e crises, conflitos, né? Com o advento da Reforma Protestante do século XVI, aquele tipo de espiritualidade lá da Idade Medieval, logicamente perdeu força por causa do estudo da Bíblia, né? A Reforma Protestante trouxe de volta ao cristianismo o resgate da autoridade da palavra, na fé, na prática, na liturgia, na vida espiritual, na vida cristã. Então libertou o homem, libertou da religiosidade medieval, dos conceitos medievais, das práticas medievais. Foi maravilhoso. A Reforma Protestante foi um marco na história da humanidade e na história da igreja. É por isso que a igreja contemporânea, a nossa igreja, precisa estar afirmada como a igreja da Reforma na palavra do Senhor, senão vai se perder também, vai se perder, né, nas heresias, nos comportamentos que vão voltando, volta com uma cara nova, com uma capa nova, mais moderna, uma linguagem moderna, mas as mesmas práticas, os mesmos erros, as mesmas heresias da igreja medieval, né? Então, esse por isso é bom essa reflexão aí para a gente ficar alerta e sermos mais sadios na fé, né? Por exemplo, muito na Idade Média, por conta, né, dessa busca do isolamento, em certos momentos também era uma busca atrás de segurança, fugindo das perseguições, né, dos muçulmanos, né, das guerras. Foram assim construídos mosteiros em lugares assim inacreditáveis. Esse daqui é muito famoso, né? Chama-se Meteora, fica na Grécia. É um complexo de 6 mosteiros, né? Esse aqui é o mais alto, né? O acesso é bem difícil mesmo, e essa ideia de isolamento, isso é muito típico. Você pode procurar na internet, você vai achar realmente muito disso daí. Fez parte da religiosidade da Idade Média. Conceito básico, que está mais perto de Deus, segundo o conceito monástico, inclui separação do mundo, isolamento no lugar consagrado, isolado, separado, para estar mais perto com Deus. E nessa vida interna, lá nesses mosteiros também, uma disciplina rigorosa, ascética, jejuns e autoflagelo às vezes, né? Ou seja, é um conjunto de comportamentos por detrás disso, entendendo ser essa a verdadeira espiritualidade. Porém, a gente sabe que nós sabemos que, nós vamos ver logo mais para frente também, que isso não é correto. Aqui, entre várias imagens, vemos assim, desses mosteiros, dessas comunidades monásticas, a separação do mundo, a entrega a uma disciplina regular de plantar, colher, cuidar das necessidades do mosteiro, ajudar os pobres em torno, mas isolado do mundo. Essa ideia de santidade, essa ideia de separação, de espiritualidade, né? Isso que nós vamos abordar, entre outras coisas, né? Contudo, com o passar dos séculos, o movimento volta. Toda heresia, toda prática religiosa, assim, distorcida, olha, eles retomam com roupagens novas, como própria essa forma de espiritualidade voltou no final
do século XX, no movimento carismático dos anos 60, no movimento gospel dos anos 80, né? Esse cristianismo mais individualizado, com ênfase na experiência pessoal, e no neopentecostalismo, suas formas de exploração da fé, algumas práticas assim, de explorar o entendimento das pessoas com objetos ungidos. Nós vamos ver mais para frente. Essas coisas, o resgate dessas coisas são muito sérios, né? É um comportamento de práticas medievais, ideia de uma espiritualidade, mas trazendo problemas. Esses movimentos trouxeram um forte apelo emocional. Ele mexe com a emoção das pessoas, com o sentimento das pessoas. Nem sempre o entendimento bíblico, a palavra, a explicação, a exposição da palavra, isso é secundário. Isso é secundário, nem há ênfase nisso. A ênfase é levantar a emoção da pessoa, seja através de algum mecanismo ou outro, motivacional, seja como for, para envolver o grupo, motivando, estamos juntos, dê as mãos, e aí vai uma série de situações, né, mecanismos muito sabiamente utilizados aí para, né, levar comoção, para atingir isso da mente das pessoas, né, e trazer essa experiência mística, essa carga altamente mística, tá? Não que no cristianismo não haja emoção. Claro que há emoção. Nós nos emocionamos no culto, no cântico, no louvor, na adoração ao Senhor. O problema é desvirtuar, fazer disso a causa principal da motivação, da adoração, do louvor, da vida cristã, né? Assim a pessoa fica assim distorcida. É um cristianismo distorcido, né? É doente, não saudável. A espiritualidade na atualidade. Vamos lá. Vamos seguir nossa lição, tá? Certamente as manifestações do espiritualismo em nossos dias têm forte ênfase na busca do inusitado, do extraordinário. É uma ênfase, né? Isso é fantástico, né? Vejam o testemunho, vejam o que aconteceu. Há uma busca, há um estímulo nisso. Claro que nós queremos em milagres, claro, Deus tem feito milagres, no poder de Deus, as maravilhas do Senhor. Mas muitas vezes mesmo, isso é feito de forma intencional, para chamar a atenção e explorar de alguma maneira e distorcer o cristianismo do seu verdadeiro valor, que é o Evangelho em Jesus Cristo e a obra de Cristo para a salvação do homem. Novas revelações, por exemplo, alguns exemplos que a revista nos dá. Novas revelações ou práticas como unção de objetos, demarcação do território da entidade demoníaca, é aqui, é aquele país, é aquela cidade, aí demarca como se biblicamente fosse possível. Experiências extraordinárias em algumas situações de culto e de reuniões, pessoas caindo no chão, a unção do riso, a unção do uivo, a unção do vômito. Já viu isso? Sim. Com certeza, há uma exploração desses fenômenos, que muitas vezes são causados, não tem nada de espiritualidade nisso não, isso aí tem uma questão neurolinguística mesmo, porque pessoas manipulam a mente e o comportamento das pessoas, muitas vezes, não tem nada espiritual, nem algo de Deus não, e as pessoas são manipuladas em situações assim. Esse movimento se reveste de um misticismo que apela profundamente às almas mais piedosas e religiosas. Ou seja, claro, já é uma predisposição mental para alguma experiência. Aí pessoas, vou dizer, mal intencionadas mesmo, fazem uso dos mecanismos né, do controle da mente, de usar artifícios e consegue assim ludibriar e iludir mesmo, tá? Então não se sinta enganado por fenômenos estranhos aí. Tá bom, gente? Isso causa mais confusão do que edificação. Confusão do que edificação. As coisas de Deus trazem paz, nunca dúvida. E nunca separam as pessoas. As coisas de Deus, ela une as pessoas. Você já viu essa experiência? Eu peguei isso na internet. Você pode pegar também. É só para efeito de ilustração, né? É a água, é o sal, é o óleo, é a rosa, é o sabonete, é o lenço, é a toalha, é a meia. É um objeto de alguém para você fazer alguma oração, alguma intercessão, alguma coisa assim. Meus irmãos, isso não tem base bíblica alguma. Por favor. Essa não tem fundamento bíblico. Isso tem sido trazido por vários movimentos e correntes
é uma prática bem presente hoje em dia e é errado, biblicamente errado. Não há fundamento bíblico para nada disso daí, gente. É uma exploração da fé, é um engodo. Vamos ver a resposta bíblica, porque isso já acontecia, esses problemas que a gente está encontrando aí, está aí fora, tudo aí, né? Está enganando um monte de gente. Esses problemas todos, nós temos a resposta bíblica. E Paulo vai nos ajudar aqui na sua carta aos Colossenses. Porque, inclusive assim, essa carta tem uma finalidade para corrigir erros que haviam na igreja em Colossos. Então havia um problema seríssimo na igreja em Colossos. Assim, e Paulo vai tratar nessa carta, muito interessante, né? Há uma influência aqui de uma heresia que estava começando a nascer dentro da igreja. Algumas pessoas vieram do mundo trazendo seus pensamentos, alguns do meio pagão, da filosofia grega, misturado com conceitos do judaísmo e com as religiões orientais muito fortes na época, aqueles cultos que vinham da Mesopotâmia, da Pérsia ou de regiões orientais. Então essas religiões diferentes era muito comum nos dias de Paulo e se juntaram aqui na chamada heresia gnóstica, a heresia colossense, né? E Paulo vai falar sobre isso, sobre esse assunto. Por isso que ele falou, no versículo 16 em diante, né? Uma pretensa espiritualidade, um culto a anjos, um ascetismo, ou seja, não come, não toque, não faça, ou seja, um legalismo presente nessa heresia, né? E Paulo vai tratar sobre isso, tá bom, gente? Paulo vai tratar, né? Então, nos dias de Paulo, também se havia uma busca por espiritualidade mais profunda, porém de modo errado, ou seja, é fruto mesmo da época de Paulo, né? Das filosofias de sua época, a filosofia greco-romana, as religiões orientais, né? As religiões orientais, religiões místicas e o judaísmo. Se juntando isso, criou-se algumas heresias. Então ele vai tratar na sua carta aos Colossenses, tá? Nesse texto que lemos. Então, 3 pontos principais para finalizar nosso estudo de hoje, respondendo à questão da espiritualidade. Todo esse movimento que a gente vê aí, errado, de uma busca da experiência pessoal somente, individual, subjetiva, pessoal, sem base bíblica, ou essas práticas que são feitas aí, vamos dar uma resposta bíblica, né? Nessa carta, Paulo fala, o contexto da carta vamos falar, o sentido desse texto, que nós, em particular, 2, 20 a 23, e as características de uma verdadeira espiritualidade, ou uma espiritualidade bíblica, como que Deus vê esse assunto. Primeiramente, o contexto da carta de Paulo aos Colossenses. Quando ele escreveu essa carta, ele estava preso, né? Paulo estava na prisão já, ano 61, e o tema dessa carta é a suficiência de Cristo para todas as coisas. É muito interessante, é uma das mais lindas cartas do Novo Testamento, que destacam a pessoa, a obra de Cristo, a divindade de Cristo, porque a heresia colossense, ele criava uma religião em que a pessoa se justificava pelos seus atos, pela sua espiritualidade, pelas suas obras, e diminuía o valor da pessoa de Cristo, da divindade de Cristo, né? Então Paulo corrige isso, porque a fonte de nossa fé, de nossa vida cristã, de nossa santidade é Jesus. Não tem como ser santo sem a obra de Cristo. Uma vida cristã saudável, sem Cristo reinar em nós, buscarmos a sua glória. Então não é uma coisa pessoal para mim, eu tenho meu dom, minha experiência, o que eu fiz, o que eu faço. Não, é o que Cristo fez, é quem ele é, né? E o que ele continua realizando. Isso é fantástico. Um crente saudável não fica falando de si mesmo, né? Um crente realmente espiritualmente saudável fica contando para os outros o que ele fez, o que ele conseguiu, o que ele está fazendo com Deus. Ele fala do que Deus está fazendo, do que Deus está realizando, da obra de Deus, do evangelismo. O foco não é o eu, não é assim, sua subjetividade, sua espiritualidade. Não, o foco é a glória de Deus, é a cruz do Calvário. Isso é um crente maduro. Crente, observe isso, tá? Um crente saudável, tá? Seu propósito de Paulo nessa carta foi firmar os crentes no conhecimento de Cristo, a fim de combater as heresias que assolavam a igreja, tá bom? Tudo que é fora de Cristo é
Pode descartar, meu irmão. Quando a pessoa começa a falar demais no teu ouvido, olha, vamos na minha igreja, não sei o quê, leva não sei o quê para você, leva a tua causa, não sei o quê, sabe? Fiquei te cantando aí com o seu canto de sereia aí, né? Querendo te levar, te enganar, te ludibriar aí. Não caia nessa, meu irmão. Não vai atrás desse tipo de coisa, não. A não ser que nessa igreja Cristo seja glorificado. A palavra de Deus seja pregada. E não haja nenhuma prática estranha aí fora do Evangelho de Jesus Cristo. Porque o que passar do Evangelho de Jesus Cristo é maldito, é anátema. É anátema. Não importa quem faça, quem pratique, quem diga, não importa quem seja. Se estiver fora do Evangelho, meu irmão, é tranqueira, é heresia, é anátema, é maldito, é abominável. Cai fora rapidinho, viu, meu irmão? Seja esperto. Seja esperto. Na igreja lá em Colossos havia alguns problemas. Um deles era o chamado gnosticismo. Esse vai ser um problema seríssimo na igreja cristã no primeiro e principalmente no segundo século da nossa era. Vai ser um problema, vai dividir tanta igreja. O gnosticismo vai tirar a glória de Cristo, vai trazer ideias erradas sobre a Bíblia. Ou seja, causou muito problema no segundo século. Mesmo foi um dos grandes problemas de heresia da igreja cristã no segundo século. O gnosticismo ensinava que a salvação era alcançada, por exemplo, por meio de um conhecimento secreto dado a outras pessoas. Ou seja, dentro do conceito gnóstico cristão, né, que vai se difundir na época de Paulo e depois ainda vai continuar, né, diziam assim que a pessoa alcançava o entendimento mais profundo das coisas de Deus. Somente alguns tinham acesso ao entendimento mais profundo das coisas sublimes de Deus. Era um elitismo dentro da igreja. Eles pregavam isso, né? Ou seja, é um conhecimento misterioso, somente alcançado por quem se faz merecer e busca esse conhecimento. Complicado. Já era na época de Paulo, não é? Hoje em dia também tem alguns aí metidos a gnóstica aí que acham que a fé cristã, as coisas profundas de Deus pertencem a alguns poucos aí, né? E não é verdade, não. Tá? Não é verdade. Isso é um problema. Aí se tornam pessoas assim que discriminam os outros, que se acham mais crentes que os outros, começam a ser críticos demais dos outros, sem amor, são cheios de soberba e arrogância espiritual, assim, e na verdade é só carne, né? Quando as pessoas começam a bater muito no peito e falar de si mesmo. O legalismo é a busca de agregar méritos à salvação por meio da prática da lei. Se você não observar aí na carta aí, havia lá uma influência judaica, assim, no versículo 16, né? Do ascetismo, comer, beber, não pode comer, beber certas coisas. O versículo 16 fala, Paulo fala a eles, ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova ou sábado. É um legalismo dentro da igreja. Não pode fazer isso, você não pode ter aquilo, você não pode fazer aquilo outro, você não pode ter televisão, você não pode fazer aquilo, você não pode tocar naquilo. Legalismo, criando regras, como se a vida cristã fosse apenas uma cartilha de regras e normas. Isso é um perigo, estamos cheios de legalistas dentro da igreja muitas vezes. Né? Não pessoas que amam a palavra, é pessoas que amam a tradição, né, criada pelos homens, né, e faz isso mais forte do que a própria palavra de Deus, né, que é sim disciplina, é norma, fazer Deus e amor, e bondade e generosidade. Os legalistas não amam, os legalistas só sabem apontar o dedo, só podem jogar a pedra, e não amam de verdade, né? E é um problema, já vi lá em Colossos, né? E quantos cristãos legalistas nós convivemos hoje, né? Tanto formas de cristianismo legalista, né? E o misticismo, era um problema lá na igreja em Colossos. Era uma forma distorcida de espiritualidade. Era como Paulo fala aqui no versículo 18, né?
Ele diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Um dos problemas do gnosticismo era realmente uma ênfase demasiadamente a anjos, a seres angelicais, a seres espirituais. É uma busca de espiritualismo. Então, crente com muita coisas diferentes aí, meus irmãos, fuja desses irmãos e dessas igrejas que têm assim algumas correntes ou ênfase em coisas que são secundárias na Bíblia. Os místicos acreditavam que era necessário mortificar a carne, até mesmo pelo alto flagelo, como forma de elevar o espírito, que era muito comum nas religiões orientais, místicas, né? Se autoflagelar para se auto-justificar diante da divindade, se cortando, se machucando, se açoitando para se castigar a carne. Isso alguns monges faziam isso também. E havia muitas ferramentas que eles usavam para se autoflagelar e mortificar a carne na luta contra o pecado. São práticas místicas, são práticas assim, criadas pelos homens, com aparência de espiritualidade, como diz Paulo. Olha, pretensa humildade, parece espiritual, olha, está se esforçando, está se auto-sacrificando. Nada disso é bíblico, irmãos. É uma espécie de salvação pelas obras. A nossa salvação foi pela obra de Cristo somente. O sacrifício foi feito por ele na cruz do Calvário. Todas essas práticas aqui do passado, que tem uma forma, né, que resgatam no presente, são erradas. O crente não pode se deixar levar para essas manifestações de prática. Parece coisa espiritual, mas não é da carne. E o ascetismo, né? Então, gnosticismo, legalismo, misticismo e ascetismo. Era aquilo que havia lá em Colossos. Colossos havia tudo isso aqui, olha. Ou seja, pessoas que deixavam a comida, né? Abstinência de comer e beber, e achando isso como se fosse espiritualidade. Mas Paulo fala assim, né, no versículo 20, olha, se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses nele, no mundo vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isso, não proves aquilo, não toque naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Essas coisas têm aparência de sabedoria, culto de si mesmo, falsa humildade, rigor ascético. Todavia não tem nenhum valor contra a sensualidade, ou seja, não resolve a questão do pecado que habita em nós. Só o Espírito Santo que nos dá graça para vencer as questões do pecado. Então, o ascetismo era uma forma de religiosidade, né? A abstinência de certas coisas, algumas lícitas, comida, né? Assim, mas o problema é transformar isso em religião, né? Transmitiria um elevado nível de espiritualidade. Os ascetas se privavam de comida, de casamento, veja só os monges na Idade Medieval, sono e outras coisas excelentes que Deus criou para a vida humana normal, achando que se privando disso era a busca da espiritualidade, da santidade. Essas práticas estavam atingindo aquela pequena igreja em Colossos, e vai ser um problema, todas elas serão um problema contínuo na igreja dos 4 séculos, a igreja patrística, né, na época da patrística, os 4 primeiros séculos, e depois na igreja medieval também. Isso vai afetar o comportamento dos cristãos terrivelmente, né, vai gerar muitas coisas erradas no decorrer da Idade Média. Bom, vamos entender esse texto assim com mais clareza, né, que eu já li para você, mencionei. Alguns cristãos buscavam espiritualidade por meio do misticismo pagão e do ascetismo, né? Não tocar, não, né, fugir, não comer, não beber. Essas pessoas se recusavam a tocar em certos objetos, inserir certos alimentos. Regras e normas, né? Como se isso fosse fácil assim, né? Se as coisas fossem simplesmente assim. Paulo responde a eles afirmando que certos objetos e alimentos não passavam de coisas que perece com o tempo. Tudo isso são coisas que fazem parte da vida, né? Vão perecer com o tempo, como diz o versículo 17. Tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro, né? Ou seja, é uma religiosidade assim, temporal, falsa. Não é isso que o Senhor espera de nós, né? Paulo afirma que nenhuma dessas práticas não é capaz de produzir
a verdadeira espiritualidade, ou seja, o ascetismo, o legalismo, né? esse misticismo, nada disso, essas coisas vão produzir uma santidade mesmo, uma vida santa diante do Senhor, uma verdadeira santificação diante de Deus. É apenas uma religiosidade, são práticas religiosas, com aparência de espiritualidade, de humildade, muito lindo, parece espiritual, mas é carne, é obra, é o homem achando em prática de obras assim obter alguma coisa. É uma concepção assim, muito sutil, mas não é bíblica, não é correta. Somente uma pessoa com uma união profunda com Cristo, uma união verdadeira, nós chamamos de união mística na teologia, é capaz de desfrutar de uma verdadeira espiritualidade, que nos capítulos seguintes, 3 e 4 aqui, vai mostrar o resultado de uma verdadeira espiritualidade. Verdadeira espiritualidade não é se isolar do mundo no mosteiro, nem no monte, nem em lugar qualquer e ficar se autoflagelando, buscando uma experiência pessoal, íntima. Não, pelo contrário. A verdadeira espiritualidade vai ser registrada. Você, por favor, acompanhe na sua Bíblia aí. Capítulo 3 e 4 vai falar. Versículo 2 a 17, as virtudes por conta dessa espiritualidade, né? Misericórdia, bondade, humildade e mansidão, suportando um ao outro, perdoando um ao outro, caso alguém tenha queixa contra o outro, habitando em nós a palavra de Cristo, nos instruindo e aconselhando mutuamente, louvando a Deus com cânticos e com gratidão, e fazendo tudo de todo o nosso coração como para o Senhor. Depois do versículo 18 em diante, a esposa sendo submissas, marido amando a sua esposa como Cristo, filhos obedecendo os pais, pais não irritando os filhos e criando-os, servos obedecendo os senhores e os senhores cuidando dos servos. Capítulo 3 é fantástico, porque a experiência cristã, a santidade, é prática. Uma vida com Deus, ela se expressa, ela se revela em como nós vivemos, como nós lidamos com a vida, com o próximo, com o semelhante, com o irmão, com o marido, com a esposa, com o filho, com o pai. É assim, isso é santidade. Né? Perseverando em oração, se portando com sabedoria, tendo a palavra sempre temperada com sal e amando uns aos outros. Santidade é isso, é prática, é vida com Deus, mas que se revela no amor, no cuidado com o semelhante, não a vida ativa. Isso é o que o Senhor espera de nós, né? As características da espiritualidade bíblica. Primeira coisa, vamos lá. Uma verdadeira espiritualidade, uma verdadeira santidade não está divorciada da palavra de Deus, da palavra. Não é emocional, não é por uma experiência íntima que você fecha o olho e espera ouvir uma voz dos céus. Virá uma voz, mas ela vai se falar através das escrituras sagradas, aqui, ó, da palavra do Senhor. Não tem santidade nem espiritualidade se não tiver promovida pelo Espírito através da palavra do Senhor. A Escritura, e somente ela, deve ser o fundamento de qualquer busca de verdadeira espiritualidade. Tempos de oração, jejuns, quebrantamento, tudo isso, jejum, oração, quebrantamento, consagração, tudo isso precisam da palavra de Deus como seu principal fundamento. 2 Timóteo 3,16 vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. Não é isso mesmo? 3,16. 2 Timóteo 3,16 vai nos dizer o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É assim que Deus promove a mudança, educando, corrigindo através da palavra do Senhor. Isso é verdadeira santidade, verdadeira espiritualidade. A reforma resgatou o lugar do estudo das Escrituras Sagradas e por isso deu bons frutos em sua espiritualidade e piedade na vida dos homens de Deus. Os reformadores foram homens de Deus. Calvino, Lutero, John Knox, né, e tantos outros, homens maravilhosos, uma vida com Deus profunda piedade, espiritualidade, mas Escritura, Bíblia, palavra.
Isso gera uma vida constante diante do Senhor. Uma vida constante diante do Senhor. Ela não é condicionada a um culto em tal lugar, um movimento em tal lugar, uma reunião em tal lugar, tão especial. Não, é a vida inteira. Quem tem uma vida com Deus é a vida inteira. Independe de circunstância, de ir num congresso, de ir no acampamento, de ir no evento, de ver, né, um evento qualquer, de ir numa reunião espetacular. Não, crente verdadeiro, cheio do Espírito de Deus, tem uma vida contínua na presença do Senhor. A verdadeira espiritualidade não está divorciada também da igreja. Então, a verdadeira espiritualidade é na palavra, não tem nada fora da palavra. Em segundo lugar, é com a igreja, é coletivo, é comunidade. Como é importante isso, viu? O cristão não é uma ilha espiritual, né, que você está aí buscando, né? Eu estou buscando, pastor, eu estou buscando. Você sozinho, né? Só você vive sozinho no mundo, o universo vai trabalhar para que você encontre o seu lugar, né? Tem muito disso no meio cristão. Esse individualismo, assim, da experiência pessoal. Gente, isso é tão fora da palavra do Senhor que as pessoas não entendem isso, como longe estão de Deus. O cristianismo é uma experiência coletiva, congregacional, comunitária, é um corpo. A ideia do corpo, nós somos corpo. O crente não foi chamado para viver solitariamente, viver a dimensão e a plenitude da graça de Deus na sua casa, no seu quarto, no seu lugar, né, no seu átrio de louvor ao Senhor pessoal. Não. Nós somos chamados para servir ao próximo, servir ao irmão e amar, e participar e se envolver. Ele foi eleito, ele foi chamado, ele foi regenerado, ele foi salvo para viver e crescer dentro da igreja. É dentro da igreja, não é fora da igreja. E como é sério hoje isso aqui, né? Nós estamos tendo provado, né, com essa pandemia, com esse afastamento. Todo mundo longe, não estamos congregando. Isso para alguns fracos na fé é um problema. Com certeza será um problema aqueles que são fracos, porque não vão suportar, não tem estrutura para suportar. Porque os crentes realmente eleitos, firmes, estruturados, eles vão suportar assim, esse tempo ruim de afastamento, e temos que suportar e aguentar com paciência a hora que nós vamos estar juntos novamente. Isso vai acontecer. Ninguém vai morrer por causa disso daí, não. Temos que ser fortes nesse momento, né? Entender o momento que nós estamos passando aí e encorajar o outro. Hoje em dia, muitos insistem em viver um monastério e um convento, coloquei entre aspas, de propósito, né? Como no passado, vivendo na sua clausura pessoal, individual. Parece que só ele está buscando o Senhor, só ele está tendo vida com Deus, só ele está orando. Para com isso, né? É um problema, uma tentação isso daí, né? No seu convento individual, né, que criou na cabeça. Jesus nunca ensinou isso. Jesus nunca ensinou isso aos discípulos. Pelo contrário, ele os desafiou a ser sal e luz do mundo. Ir para o mundo, ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Quando ele separou os discípulos, várias vezes ele fez isso. Uma vez, ou 70 de uma vez, de 2 em 2, sempre de 2 em 2. Assim, é parceria, é comunidade, é um com o outro. Não tem nada desse indivíduo. Uma das marcas dessa falsa espiritualidade é uma experiência individual. Para com isso, está tudo errado. Isso não tem base bíblica nenhuma. Nós temos que trabalhar junto, eu e você, nós juntos aqui, chorando um com o outro, ajudando um ao outro, corrigindo um ao outro, mas estamos trabalhando junto. É a igreja, edificando um ao outro, participando, sendo fiel, colaborando, participando. Com nossos dízimos, nossas ofertas, nossa ajuda, nosso alimento, nossa vida, nosso tempo, nossas mãos, nosso braço. É assim, é na prática, é real. Assim exercitaremos o amor, a piedade, a compaixão e o perdão com os irmãos, convivendo, né? É convivendo uns com os outros, com as pessoas, sabe? Tendo paciência com as pessoas, tolerância. É assim, na igreja é assim mesmo. Pessoas diferentes que vão pisar no teu pé, no teu calo. Sim, você vai perdoar, vai pedir perdão, você vai errar também. Na igreja é assim. Né? É fácil, né? Ver problema nos outros. Não vou mais na igreja por causa disso, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Sabe, você desculpa esse farrapado. Pessoas não tiveram uma experiência verdadeira com Jesus.
porque é na igreja que nós sofremos juntos, porque nós somos humanos e frágeis, dependemos da graça do Senhor e aprendemos a perdoar, a suportar, a considerar, a tratar, a levantar, a carregar. É na igreja. Não tem santidade fora da igreja. Não tem verdadeira espiritualidade. Quando você cresce mesmo, lidando com as pessoas, cuidando das pessoas, atendendo as pessoas, sofrendo com as pessoas, se decepcionando e também decepcionando outros. E assim mesmo, somos humanos, mas juntos, amadurecendo, sempre amadurecendo, nunca abandonando o barco, nunca largando as coisas porque eu estou muito magoado, estou muito chateado. Isso não é razão para coisa nenhuma, não. Isso não é maturidade. Aí vamos lá para a esquina, vamos embora para outra igreja, vamos aqui. É muito comum hoje em dia, né? Muito comum hoje em dia. A verdadeira espiritualidade está relacionada com a maturidade, na prática, lidar, carregar, caminhar, perseverar. Isso é santidade. Agora, Senhor, louvado seja, glorificado. Para com isso, né? Essa emoção toda aí, mas não se traduz na vida, no comportamento, nos compromissos. Compromisso com o irmão, compromisso com a igreja, com o povo de Deus, com o evangelho. Todos não querem compromisso. Então, é de vento em pouco, né? Aonde o vento levar. Porque assim esse cristianismo emocional, né, dessa geração fraca na fé, divorciada do evangelho. Nós não precisamos de montes, nem lugares isolados e sagrados. Nós temos o Senhor, sempre conosco, e a igreja do Senhor Jesus Cristo. A verdadeira espiritualidade, então, é na palavra e na igreja. Na palavra e expressa na igreja. Vivida com outros. Testificada, mostrada, essa maturidade. Você tem que mostrar. Você não está tão íntimo com Deus, tem que mostrar. Lidando, cuidando, participando, colaborando. A verdadeira espiritualidade também não está divorciada da plenitude do Espírito Santo de Deus. Ou seja, é a obra do Espírito. É a palavra, é a igreja e o Espírito sobretudo, né? Não é obra do homem, da minha carnalidade, das minhas obras, estou me sacrificando, estou jejuando essa semana aqui. Aí agora fica falando, né? E fala, porque quem jejua não deve falar, né? Mas alguns gostam de falar, não, porque eu jejuei por isso, eu jejuei por aquilo. Não. Rejejue e guarde no seu coração, porque aquilo que é do Espírito precisa mostrar. Não precisa ficar falando no mundo o que já está acontecendo. O Espírito Santo é o autor da santificação. Sem o Espírito é impossível verdadeira e profunda espiritualidade. É obra do Senhor, Efésios, vamos ver esses textos. Efésios 5,18 é um texto conhecido, né? Efésios 5,18 diz assim, né? E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mas ele diz como encher-se do Espírito. Eu acho interessante que os versículos seguintes nos ajudam. Como é que nós enchemos? Ele diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, às vezes, as pessoas terminam aqui o versículo 18 e não continua. Enchei-vos do Espírito. Aí começa, aí vai embora. Falar sobre o Espírito, de poder, plenitude, graça, poder para orar, poder para fazer. Aí não continua aqui a parte prática. Louvando, adorando, sendo grato e se sujeitando. E depois Paulo ainda ilustra isso daqui com a questão das mulheres e dos homens. Quando ele fala sujeitando-se uns aos outros, que a obra está cheia do Espírito, se sujeita. Aí começa, mulheres sejam submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Tudo isso é espiritualidade que vai no casamento profundamente. Isso é espiritualidade. Não é um monte, não é ali o acampamento, não é aquela reunião mística na sexta-feira ou na segunda de madrugada. Não é isso. Nós temos nosso tempo de oração e jejuns, claro que temos, e comunhão, mas é uma vida com o Senhor. Uma expressa e dirigida pelo Espírito Santo todos os dias e em todas as situações da vida. Isso é estar cheio do Espírito. Gálatas capítulo 5, 22 mostra muito bem o que está cheio do Espírito Santo, né? É muito conhecido isso daí, os irmãos sabem disso.
É amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é fidelidade, é benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Isso é espiritualidade. Isso é santidade. O crente cheio do Espírito anseia por uma vida mais santa, mais pura, piedosa, consagrada e dedicada ao Senhor. Isso é o desejo do crente no Senhor, né? Do Senhor cheio do Espírito, né? Capítulo 5 de Gálatas, esse capítulo, né, diz assim, 16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O 18 fala, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E depois ele continua, falando do fruto do Espírito, né, aí ele continua no 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É assim, é uma vida com Deus, a vida toda, e demonstrada nas ações, nas atitudes, no comportamento, nas relações, né? Concluindo, vamos lá, vamos concluir nessa lição. O verdadeiro espiritualismo não é fruto de um misticismo religioso distorcido que preza pelo emocionalismo e pela experiência pessoal. Quando há ênfase demais nisso, é uma questão séria. Se há ênfase demais nessas situações, alguma coisa não está correta. Ele resulta, isso sim, a verdadeira santidade e espiritualidade do estudo das Escrituras em oração, em comunhão com os irmãos e na plenitude do Espírito Santo que desfrutamos cada vez mais, né? Algumas perguntas aqui reflexivas para deixar, para a gente pensar, você pensar aí, tá bom? Como você tem desenvolvido a sua espiritualidade? A palavra de Deus tem sido o seu alimento diário? Tem sido? Você tem buscado o Senhor? Deus fala através da palavra. Como é bom você ter uma leitura regular, sistemática da Bíblia. Leia a Bíblia toda durante o ano. Faça seu planejamento e cumpra o planejamento. Isso é maravilhoso. Você terá uma visão da Bíblia, na sua perspectiva toda, da história do povo de Deus, dos salmos, dos profetas, dos evangelhos. É maravilhoso. Leia a Bíblia continuamente, né? Você tem buscado ouvir Deus por meio da Bíblia? Isso você vai conseguir na leitura. Você desenvolve uma vida de oração diária? Isso, como é importante é uma vida de oração, seu tempo com Deus. Seu tempo com Deus. Como a vivência na igreja local pode ajudá-la a desenvolver espiritualidade? Isso, você pensar. O seu lugar na igreja, o seu papel na igreja, o seu trabalho na igreja, a importância da comunhão, de não deixar de congregar jamais. Claro que agora estamos vivendo uma época excepcional, difícil, mas não perca o amor, a saudade e o desejo de estar no meio da igreja, da comunidade. A sua busca pela espiritualidade o leva a crescer em santidade diante de Deus e das pessoas? Como você pode desenvolver a sua espiritualidade, então, na vida moral, familiar, profissional e relacional? Bom, nós já dissemos tudo isso essa manhã, quero que você fique pensando, refletindo sobre essa questão. Não se deixe levar por uma espiritualidade falsa, baseada na experiência pessoal e emoção, que muitas correntes e movimentos têm feito. Não. A nossa espiritualidade é baseada na palavra de Deus, ela é demonstrada, revelada na vida comunitária, na igreja, no trabalho, e ela é obra do Espírito Santo na nossa vida. Que Deus assim nos abençoe, amados. Que Deus abençoe assim a sua vida espiritual. Isso resulta em obras, bom testemunho, santidade, uma vida com Deus e a glória do Senhor manifesta na sua vida, na sua casa. Que Deus te abençoe. Meu amado irmão, tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Procure a revista, tá? Procure a revista durante a semana com a Nádia, ou no domingo com os diáconos, né, no culto, ou peça para alguém, tá bom? Vou repetir, peça para alguém pegar para você acompanhar em casa aí as lições lindas e maravilhosas, profundas que vamos trabalhar aí esse trimestre, tá bom? Que Deus assim te abençoe, te dê paz no coração, alegria no Senhor e muito amor. Amor para com Deus, amor para com a família, e amor para com a igreja, com os irmãos, amor para com seus pastores, amor para com seus líderes. Mais amor. Vemos uma época assim que o amor está esfriando das pessoas. As pessoas elas estão duras.
elas estão muito críticas, elas estão impacientes, nervosas, e as pessoas falam, elas se expressam. É uma época muito difícil. Que Deus tenha misericórdia de nós. Um bom domingo para você. Fique com Deus, amado. Fique na paz do Senhor. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, tá bom? Que Deus abençoe.